em Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7. Glória a Deus. O verso do 13 por diante. Todo mundo achou? Vamos fazer a leitura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. No verso 14. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Só até aqui. Esse caminho difícil, apertado, é esse caminho que você escolheu. É o caminho da vida. Quando você levantou a mão e disse: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida, para todo sempre. Quando você tomou essa decisão aí, você decidiu andar. Obrigado, Moisés. Valeu. Estava passando aqui. Quando você levantou sua mão e declarou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida para todo sempre, ali você decidiu andar nesse caminho estreito, que foi tomar a sua cruz e decidir servir Jesus. Esse caminho exige renúncia, por isso que ele é estreito. Diga glória a Deus. Aquele que quiser vir após mim, assim falou Jesus, negue-se a si mesmo. É fácil? É fácil você negar os seus desejos, sua vontade para fazer a vontade de Deus? Você deixar tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é prejudicial para servir a Deus? Assim fizeram os apóstolos e assim fizeram todos aqueles que verdadeiramente serviram a Deus. Todos aqueles que tomaram essa decisão, o caminho que eles tomaram foi estreito, perseguição ferrenha. Não tinha um dia para dizer assim, está tranquilo, não. Sempre foi com perseguição. Os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros cristãos, se você pegar, eu sempre gosto de frisar o que aconteceu com os discípulos, com nossos conservos, que andaram com Jesus. Está filmando? Que andaram com Jesus. Você vê que todos eles, a maioria, foram assassinados, porque serviam a Jesus Cristo. E você decidiu andar nesse caminho. E porque estreito e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Muitos escolhem o caminho largo. Nesse caminho não tem renúncia, não tem pecado, não tem perdição. O pessoal não está nem aí. Se o final der inferno, ninguém quer nem saber de nada. Esse é o caminho largo, onde o ser humano abraça o pecado e rejeita o Criador, e rejeita o nosso Deus, e não aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Assim vivendo uma vida sem santidade e sem piedade. E sem a santidade, como é que a gente vai ver a Deus? Então o caminho que você vai trilhar é esse caminho estreito, que não é tão fácil de seguir. Diga glória a Deus. Porque não tem como servir dois senhores. Ou servimos a Deus ou a Mamon. Não tem como servir os dois. Ou você anda no caminho estreito ou no caminho largo. Diga glória a Deus. Quem está entendendo tudo? Mais uma vez, vamos ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a encontram, os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se a gente analisar, é isso mesmo que acontece. Diga glória a Deus. Não que o nosso Salvador seja negativo. Poucos há que encontram o caminho da vida, esse caminho estreito, essa porta estreita. Mas ele falou que poucos há que a encontre. Mas você encontrou. Diga glória a Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, também estou andando nesse caminho estreito,
que eu sei que é estreitinho, com tantas perseguições. Diga glória a Deus. Vamos para 2 Pedro agora, por gentileza. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8 por diante. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 por diante. Pode procurar com paciência. O nosso Deus não retarda a sua promessa. Tem muitos aí que a julga tardia, não quer saber de andar com Cristo. Todo mundo achou? No verso 8, por favor. 2 Pedro 3, versículo 8. O tema da mensagem é esse caminho estreito que a gente tem que estar seguindo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, o nosso Pai Celestial, é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. No verso 9, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender sinceramente. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No verso 11, havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade, ou seja, uma vida de santidade e uma vida de piedade. Para você viver essa vida de santidade e de piedade, ela tem uma renúncia muito grande. É aquela palavra que Jesus falou: ó, quer vir após mim? Quero. Então, tome sua cruz, siga-me, não olhe para trás. A gente não pode fazer que nem aquele homem rico. Estava servindo a Deus, correto, mas o amor à riqueza ainda estava sufocando a presença do Senhor. Ou seja, a riqueza ainda era mais do que Deus, era mais que Jesus, ainda era o mais importante na vida dele. E aí ele deu para trás. Ele não quis perseverar nesse caminho estreito. Diga glória a Deus. Havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas convém que vocês sejam? Que vivam de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando, no versículo 12 eu estou agora, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em quem habita a justiça. Até aqui. Aguardando e apressando o dia de Deus, vivendo em santidade. Não é assim que diz? Tudo vai perecer. O que você tem vai ficar aí. Você não vai desfrutar enquanto você está vivo, amém, glória a Deus. Você desfruta com seus irmãos, você desfruta com sua família, mas vai chegar, vou botar aqui, não vou exagerar, não é uma palavra pessimista, mas vou botar aqui mais 50 anos. Eu tenho 37, vou estar com 87, se Deus permitir. Olha, mais 50 anos, minha gente, poucas pessoas aqui vai estar. Olha como tudo vai perecer, vai passar. Daqui a 50 anos, talvez, irmão Edmárcio, nós aqui, talvez não esteja mais. Talvez a moça aqui, a criancinha, aí sim. Mas pela lógica que a gente está vendo aí, com 80 anos estão partindo dessa. Então você deve viver uma vida de santidade. O tempo passa rápido. Convém ser santo e piedoso. A piedade faz parte do cristão. Diga glória a Deus. Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Agora eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Lucas capítulo, se não me foge a memória, Lucas capítulo 12. Segura aqui e vai para Lucas capítulo 12.
todos nós estamos aguardando esse grande dia, o dia de Deus. Só que esse dia pode ser no singular para cada um de nós. Lucas capítulo 12, no versículo 20, por favor. Lucas 12, 20. Lucas 12, verso 20. Esse cidadão aqui não estava preocupado, não. Ele não estava aguardando, nem estava apressando. Estava nem aí. Vamos trabalhar, vamos prosperar e vamos nos divertir e tudo mais. Era um homem bem sucedido. Lucas 12, 20. Todo mundo achou? Quem está mais demorando aqui para achar sou eu. Cadê? 12. Ah, sim, está aqui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? E o que tu tens preparado, para quem será? Pronto, ó, o dia de Deus pode vir para você hoje, ou não pode, esse grande dia. Porque se você fechar os seus olhos aqui, o fogo de vida parar, já era. O que é que você vai fazer mais? Pronto, já era, você já pereceu. Aqui nessa vida, você não faz mais parte. Olha aqui, ó. Por isso que a gente tem que estar aqui aguardando e apressando o dia de Deus. Vai chegar para você e para mim. E pode ser até hoje pela madrugada, quem sabe? Por isso que a gente tem que estar vivendo uma vida de santidade e de piedade, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Diga glória a Deus. Que esse dia não me pegue nem pegue nenhum de vocês andando um caminho largo, que nem está esse mundo aí, uma perdição total. Que você esteja andando nesse caminho estreito, para quando esse dia chegar para você, esse aqui trabalhou, construiu 9 celeiros, colheu todos os seus frutos, quando ia desfrutar, não conseguiu. Vocês podem não ter visto pessoas assim, já vi muitos, trabalhar que nem um condenado, não com Deus na frente, eu estou falando coisa do mundo mesmo, o amor pela riqueza, a ganância mesmo. Quando trabalha que está com tudo para desfrutar, fica doente. Quando eu vejo falar, eita, fulano de tal faleceu. Faleceu? Não acredito. Faleceu. Uma bolsa desse tamanho de dinheiro dentro do quarto. Serviu para quê? Serviu para nada. É isso aqui, ó. Louco. Você que está andando num caminho largo, é louco. É igual isso aqui. Você que está com o coração nas riquezas. Não que não seja na riqueza, mas também que seja no mundo, nas coisas mundanas. E no pior de todos, que é o pecado. Aí o caminho é largo. Esse dia pode chegar para a gente, e essa mesma palavra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado vai ser para quem? Quem é que vai desfrutar? Então o grande dia do Senhor pode ser hoje para mim e para você. Eu creio que vocês estão bem com Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Vocês que estão acompanhando, que a graça, que a paz de Deus seja com todos. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Agora vamos para Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Pode procurar com paciência. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Gálatas não, vê outro pensamento aqui. Vamos para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, por favor. Enquanto está aqui a casa do Senhor, recebendo de braços abertos o povo, tem outros cantos aí também que estão recebendo pessoas nesse momento, não para adorar a Deus, mas para blasfemar e zombarem do nome de Deus. Enquanto você entregou sua vida para Jesus, mudou de vida, tem muitos aí que não estão entregando a vida para Jesus, estão entregando a vida, que eu não vou citar o nome dele, porque estão andando num caminho tortuoso. É tantas blasfemas aí, traições, você nem imagina, roubos,
roubos e mais roubos. Assim eu vejo no dia a dia as ciladas que o inimigo bota. Louvado seja Deus que a gente estamos no caminho estreito ali e Deus está nos guardando. Mas se não fosse a presença de Deus, nós estávamos perdidos, a verdade é essa. Todo mundo está entendendo? No versículo 15, por favor. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, também os idólatras, e qualquer que ama e tem prazer na mentira. Qualquer que ama e tem prazer na mentira. Já tenho falado algumas vezes, os cães estão em nossos meios. Não digo aquele que está na presença de Deus, isso aí é um servo do Senhor. Porque aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, sim, ele passou a ser verdadeiramente filho. Mas existem cães aí fora, cães gulosos. Isso aí você botar no jornal que você vai ver. O tanto de atrocidades que você vai ver passando. Em cada 100 notícias, 99,9 é ruim. Bota no jornal que você vai ver. Aí ali você vai ver pelos frutos o tanto de pessoas que não querem andar nesse caminho estreito, que decidiram realmente mergulhar de cabeça no caminho da perdição. Deixaram de lado a santidade, que importa para Deus, e a vida de piedade. E ali não estão nem aí para o grande dia de Deus. Os cães rejeitam Jesus, batem de frente com o povo de Deus. É um cão feroz. Ele não baixa a cabeça para a autoridade do nome de Jesus, porque ele é rebelião. Por isso que a Bíblia declara que ele está fora. E se a Bíblia declara que ele está fora, quem sou eu para dizer que ele está salvo? É o que rejeita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você não conhece pessoas assim, que são cão feroz, eu conheço. Que diz na minha cara, eu não aceito não. Que Jesus que nada? Aí eu já saio de perto. Fique em paz, meu caminho é pelo aqui. Claro que eu não vou ficar perto de alguém que não quer nada com Jesus. Imagina, se ele não quer com Jesus, comigo ele está repreendido, eu não quero nem estar perto. Então esses cães existem, não é poucos não. Você pergunta, é poucos? Os que andam no caminho largo, você viu? Era maioria ou minoria? Maioria ou minoria? Muitos são aqueles que entram pelo caminho largo, porta larga, ó. É a maioria. Poucos são os que encontram o caminho estreito e perseveram nesse caminho, que não é fácil seguir. Muitos escolhem a perdição. E Jesus já fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Disse estar consumado. Agora muitos não querem ele fazer o quê? Aí só a misericórdia de Deus, amém? Só a misericórdia de Deus. Os cães vão ficar de fora. Feiticeiros, tem muitos, só o que tem. Feiticeiros e os que se prostituem, adúlteros, que escolheram o pecado de cara limpa. Vocês não conhecem pessoas assim? Vocês não conhecem feiticeiros? Vocês conhecem adúlteros? Os homicidas, os assassinos, aqueles que derramam sangue inocente, e muitos que tiram sua própria vida? Quem aqui já viu esse tipo de pessoas? Quem aqui já viu? Mas você e eu, pela misericórdia de Deus, nossa família, estamos guardados, Senhor, amém? E nessa perseverança, olha, vai ter que ser até o último suspiro de vida, porque vacilou um pouquinho. Sem Jesus a gente não consegue caminhar. Sem mim nada sem Jesus não podemos fazer. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Não é assim? Sem Jesus é perdição, não tem saída. Não é julgamento, mas é dizer o que está na palavra, ficarão de fora, porque não quiseram lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, e não quis mudar de vida, e perseveraram aí até o quê? Até o dia daquele cidadãozinho aqui, ó, que hoje te pedirão a tua alma. Aí muitos, talvez hoje é o dia de Deus pedir a alma dele. Ele está sendo um cão feroz, batendo de frente agora com ou um revólver ou uma faca, armando uma emboscada para um homem de bem, para um homem de Deus aí fora. A verdade é essa. Aí é para chamar de anjo,
Ó o dedinho, é cão feroz. Os cães que rejeitam Jesus Cristo ficarão de fora. Mas nós que aceitamos Jesus Cristo pela misericórdia de Deus, temos recompensa da parte do Senhor. Diga glória a Deus. Porque você decidiu aceitar Jesus Cristo. Você não é um cão, você é filho. Amém? Feiticeiros, quantas pessoas não estão buscando poder e autoridade? Vocês nunca viram, mas eu não estou blasfemando de ninguém. No dia a dia, eu não queria me deparar com essas coisas não, mas aconteceu. Já vi pessoas, por conta de uma discussão, pegaram uma briga, vocês nunca viram. Amém, espero que nunca veja. Mas eu vi quando a mulher disse assim: você está falando isso aí, eu vou procurar um feiticeiro para lhe matar. Se eu não vi, estou falando que eu já vi isso aí. Eu já vi na rua uma briga, porrada, pá, cacete. A pessoa saiu machucada e a outra fez uma ameaça dessa. Mas só que as duas jogavam no mesmo time, não é no time de Jesus. Vocês entendem? Feiticeiros, ó. Não quero nem saber quem são. Que Deus tenha misericórdia. Eu estou para orar por todos eles. O papel da igreja está aqui, ó, pregando o evangelho. Orar. Nós não estamos julgando ninguém. A palavra está dizendo que o feiticeiro tem que se converter. Tem que aceitar Jesus Cristo. Porque pode receber aquela palavra: louco, hoje te pedirão a tua alma e a tua vida de feiticeiro. E agora? Não, foi uma vida de feiticeiro, agora vai receber a salvação. Agora vai, sem aceitar Jesus? Eu falei sem medo, não com julgamento. Quem sou eu? E pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Mas a palavra está dizendo que o feiticeiro se converta. Amém? E não está escrito na testa não. Tem pessoa elegante que tem um título de feiticeira, mas não quer Jesus. Aí é doído, viu? Na rádio tinha um, não estou falando mal de ninguém, mas tinha um, enganando um monte de gente. A pessoa às vezes está com um problema no casamento, está com uma dificuldade no casamento, os conflitos sempre vêm. Aí a pessoa faz o quê? Procura esses caminhos aí, porque não tem Jesus, não tem a palavra. E a ovelha sem a palavra, ela é presa fácil. A verdade é essa. A sua força é a palavra, e a minha também. Louvado seja Deus. A força é a palavra de Deus dentro do seu coração. Ela vai lhe dar, ó, variar tudo, igual essa luz aqui, para que você não peque. Guardar a palavra de Deus para que a gente não peque. É claro, isso aqui nós estamos fora, louvado seja Deus. Aí mais na frente vem os que se prostituem. É uma das coisas mais comuns que existe hoje, felizmente. Se você observar, você vai ver a bagaceira que está nesse mundo. Se você analisar, é mais casal se divorciando. Quem sou eu para julgar? Eu estou falando pelo status aí que tem, pesquisas que tem. É mais separação do que união. Não sou eu que estou dizendo não. É o mundo que está de cabeça para baixo. O certo é tido por errado e o errado é tido por certo. E essa vida não é de santidade nem é de piedade, é de perdição. E se você for falar aí fora, aqui a gente pode falar, mas se for falar aí fora, você é ignorado, zombado, se não meter no pau, porque o pecado satisfaz aquele que está longe de Deus. A verdade é essa. Eles escolhem esse caminho largo, que tudo pode. Diga, estou entendendo a mensagem? Está dando para entender direitinho, tá? Louvado seja Deus. Então, a prostituição é demais nesse mundo. Vamos supor, vamos fazer uma comparação. O cara está vivendo essa vida aqui, não quer Jesus. Aí, vamos supor, está na vontade de Deus. Esse homem aqui também, esse exemplo aqui, também não sabia que ia morrer naquela noite não. E se a pessoa que está vivendo nessa vida aqui sem Jesus, não quer saber de Jesus, quer continuar no mal, no pecado, no caminho tortuoso, e se hoje for o dia, daqui para amanhecer o dia, essa pessoa encerra a vida nessa terra, e agora? A bagagem que ela vai levar? Você está vendo que é uma preocupação? Quem está no caminho largo é perdição, que está escrito. Caminho largo não representa, está no caminho largo, no final desse caminho tem salvação. Não, não tem salvação no caminho largo. Tem no caminho estreito, que é o caminho da vida. Diga glória a Deus. Amém? Os homicidas, será que vocês não conhecem? Pessoas que derramam sangue inocente, que matam sem piedade. Eu já vi.
Vocês não viram, não? Louvado seja Deus. Eu também não queria ter visto, mas Deus sabe todas as coisas. Já vi inocentes perder a vida na mão de sanguinários, assassinos. E também já vi pessoas que tiraram suas próprias vidas. A tribulação, o peso do mal, do pecado desse mundo foi tão grande. Se a pessoa não tiver sobre a palavra de Deus, não somos nada. E muitos aí encurtam seus dias na terra. Muitos tiram suas próprias vidas. Vocês nunca viram, mas eu vi. Aconteceu um dia desse, um lá de São Domingo. Andava atribulado. Cada cara com seus problemas. Quem sou eu para julgar alguém? Julgo não. Nós estamos falando aqui pela palavra, não é julgamento. É só uma análise da palavra para a gente ficar mais alerta. Quem já está bem, está bem. E quem não está, vai se consertando. E o nome do Senhor é glorificado. Todo mundo está entendendo? Então, os homicidas, já vi muitos aqui. Não só foi um não. Idólatra nem se fala. Eu vou resumir. A idolatria é muito, todo mundo já sabe. A idolatria é muito grande em nosso município. Muita gente continua ainda servindo a criatura em vez do Criador. E leva a sério mesmo. Aí deixa Deus resolver com cada um. Mas a palavra está dizendo: se fica de fora, então eu não arrisco. Se eu sei que tem um sinal vermelho aqui, está o sinal vermelho, não ultrapasse o sinal vermelho, senão é multado. Se eu for passar, só se for loucura. Ou então falta de sabedoria, ou então o inimigo que cegou o entendimento dos incrédulos, que ele não consegue ver a luz, o brilho, a salvação que tem através da palavra de Deus. Que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, tem cegado o entendimento. Então, aí só Deus, só a pregação do evangelho. Por isso que ele tem que pregar. Ele por todo mundo prega o evangelho. Não se preocupe, pregue só o evangelho. Deixa que eu convenço, deixa que eu liberto, e por aí vai. Sei que ele mandou a gente pregar o evangelho, não foi? E esse tipo de pregação, eu percebi, se não for aqui dentro da casa do Senhor, lá fora, olha, perseguição é ligeira. É você pregando e a peteca, ó. Para você que estão entendendo aí, vocês não estão inteligentes, entendendo minha reflexão. É meu jeito, eu não consigo mudar. É você pregando e aqui a pessoa com a baladeira, ó. Chega quando ele parar, eu soltar a bala. Mas Deus é bom. Amém? Porque o mundo ser confrontado com palavra de exortação, com repreensão, não. Diga glória a Deus. Não teve um até hoje que não foi perseguido. Não vai ser diferente. Diga glória a Deus. E qualquer que ama e pratica a mentira, que não seja você, que não seja eu. Diga glória a Deus. A mentira pertence ao inimigo, a Jesus Cristo pertence à verdade. Diga glória a Deus. Amém? Porque aquele que vive na mentira, ele não está com Deus, a verdade é essa. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo mundo está acompanhando? Volta um versículo, por gentileza. Volta só um versículo. Estamos 22, vamos para o 21. Pastor Edmárcio, eu tenho até que horário? Glória a Deus. Todo mundo achou? No versículo 8, Apocalipse 21, versículo 8, está tão pertinho aqui do 22, não dá para sair dessa página sem a gente ler esse versículo. No versículo 8, todo mundo achou? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicareiros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos aqueles que praticam a mentira, novamente está aqui escrito, será a sua parte, será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mais uma vez, mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicareiros,
E aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Diga glória a Deus. Quem é esses tímidos aqui? Não é aquele que... Eita, que medo de falar em público. Não é isso não, isso aí é gente boa. É o tímido em amar. Diga glória a Deus. É o tímido em semear a palavra de Deus. Não é todo mundo que ele confessou Jesus Cristo, pode ser onde for. Seja mais quem for. Vai ter alguns momentos que o tímido vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu falar de Jesus, ó. Vou para trás. Não vai falar de Jesus Cristo. Não vai fazer o bem. Vai se negar. Esse é o tímido. Não vai ter coragem de falar publicamente por conta das represárias, das perseguições. Ele não vai confessar Jesus como seu Salvador diante de todos. Ele vai dar para trás, ó. Tímidos em amar. Diga glória a Deus. Em fazer o bem, ser misericordioso. É aquele que faz isso aqui, ó. Eu estou bem. Ah, se eu estou bem, o resto, ó. O resto que se resolva. Esse é o tímido. E esse tímido, essa parte é mais complicada. Que esse tímido está entre o povo de Deus. Esses tímidos aqui. Tímido em amar. Então a nossa missão é trazer uma palavra, seja onde for. Se for no trabalho, com sabedoria, claro, sem fanatismo, para não machucar ninguém. Aonde for, não pode deixar de falar de Jesus, não pode. Ele cabe em todo canto. Diga glória a Deus. Então não devemos ser um tímido. Amém, meus irmãos? Incrédulos. Eu vou encaixar o ateu aqui. O ateu não é incrédulo. Esse dia eu conversei com 3 incrédulos. Eu não sei se os irmãos deparam com pessoas assim. Eu não sei se é porque eu converso com muita gente, mas eu me deparo com eles direto e fazendo pergunta imbecil. Mas eu com sabedoria paro um pouquinho, eu fico orando a Deus. Senhor, fala do teu nome. Ele precisa do teu nome. Aí eu vou falando da palavra. Aí aqui e acolá, Jesus dá uma tacada certeira. Aí ele fica enquadrado. Essa daí eu acredito. Então já é o suficiente para Deus abençoar. Diga glória a Deus. Estou dando para entender. Incrédulos. Quantos não tem aí incrédulo que não crê em Jesus? Olha, Jesus Cristo, ó. Ele não crê não em Jesus, ó. São ateu. Incrédulos. Mente cauterizada. E ali só o Espírito Santo mesmo. Só a mensagem do Evangelho mesmo. Que eu e você não adianta. Agora a gente falando a palavra de Deus, eu sei que ela não volta vazia. Se a sua palavra e a minha estiver engajada com a de Deus acima da sua palavra, lhe controlando, aí a sua palavra não volta vazia. Diga glória a Deus. Os incrédulos também ficam de fora. E essa turma, essa cambada vão ser jogada no lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte. O pessoal leva na brincadeira que isso não vai acontecer. Fala para o incrédulo para você ver isso aqui. Ah, quem escreveu? Foi o homem. Já está querendo desqualificar a palavra de Deus. Você percebe na hora. Mas quem escreveu? Eu já sei quem é que está falando aí. Estou ligado em você. Está falando que é o homem para desqualificar a palavra, né? O oreiudo. O oreiudo que eu falo é o burro. Que o burro é aquele que nega Jesus. É que a gente não vai falar assim, a gente tem que ter sabedoria. Mas é um burro mesmo, aquele que não aceita Jesus. A verdade é essa. O incrédulo. Que o que aguarda para ele aqui é um negócio meio pesado. Lago de fogo, quem vai? Eu e você, nós não vamos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós não vamos para esse lugar. Está aqui na Bíblia, a gente tem que pular fora dele. E o caminho é Jesus, é o único que nos leva até o Pai. Todo mundo está entendendo? Esse é meu jeito. Vai vir um versículo, vai vir no outro e Deus vai dando inspiração. Amém? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, por favor. Tenho ainda 5 minutos. Pessoal de casa, que Deus abençoe. O pastor Dedé provavelmente está assistindo, tá? Pastor Dedé, a graça e a paz de Deus. Tenho um grande respeito, ó.
pelo servo do Senhor, tenho medo. Diante de Deus, primeiramente. Todo mundo achou? Primeiros Coríntios, capítulo 6. Primeiros Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus por tudo. Vamos para o versículo 9. Todo mundo achou? Vamos ler. Não sabeis que os injustos não herdará o reino de Deus? Interrogação, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pronto, a maioria hoje foi toda advertência. É tanta gente, o caminho é largo mesmo. É largo. Não é que o nosso Salvador quis chamar a atenção, não. Ele falou, realmente, o caminho é largo. Aqueles que escolhem o caminho largo não tem quem conte. Se você analisar, você vai ver que pouca gente hoje quer seguir no caminho estreito, caminho de renúncia, de santidade, deixar os prazeres dessa terra para servir Jesus. E é poucos. Diga. E agora, no meio desse conflito, o que tem que fazer? Estão condenados? A palavra de Deus diz que nenhum deles está condenado. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Enquanto há vida, há esperança. Quer dizer que todos esses que a Bíblia declara que vão sair fora do reino de Deus, estão de fora do reino de Deus. Essa turma aí tem chance. A Bíblia Sagrada vai dizer que todos eles têm chance, se aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. No versículo 11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Então, tem chance para todos. Aceitou Jesus Cristo, passa a ser lavado, passa a ser santificado, passa a ser justificado. A verdade é essa. E sem Jesus retira a salvação, não tem como. Ser lavado, santificado, justificado. Sem Jesus tem não. Não tem. Então temos que anunciar. Jesus Cristo é a única porta que nos leva até o Pai. O único caminho. Diga glória a Deus. Tem um monte aqui, alguns de vós têm sido. Será se eu e você outrora? Será se nós não se enquadrávamos em algum desses daqui? Nem que seja na idolatria? Será se nós somos perfeitos? Que nós não somos? Será se nós não tropecemos em alguns aqui? Mas aceitamos Jesus. Aceitemos Jesus, aí sim. Ó, passou a borracha. Diga glória a Deus. Por isso que você pode declarar sem medo de ser feliz: eu tenho vida nova. Eu sou nova criatura. Se eu já fui algumas coisas aqui, não sou mais. Diga glória a Deus. Agora, para encerrar, 2 Coríntios, por favor. Glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Todo mundo já achou? 2 Coríntios, capítulo 5,
no versículo 17. Essa é a minha notícia. Foi o que eu e você escolhemos, o caminho estreito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Amém? Aquela bagaceira todinha, ó. Aquela bagaceira todinha que a gente viu aqui, que a Bíblia está condenando. Mas se essa ovelha ouvir falar do Evangelho, se acender uma luz e ela decidir aceitar Jesus Cristo e mudar de vida, ela vai se tornar nova. O diabo vai perder essa batalha. Diga glória a Deus. Ele já perdeu, mas a pessoa tem que aceitar Jesus. Amém? Mesmo que a salvação seja pela graça, não vem de nós. Por mais que a gente sirva a Deus e ande no caminho estreito, ainda não vai ser justificado. Senhor, eu segui até o último dia de vida no caminho estreito, Senhor. Neguei tudo por amor do Senhor, até pai, mãe, filho e filha, mulher. Agora eu merecer salvo, não. Ele lhe chama a ser santo, assim como Ele é santo. Diga glória a Deus. Deus nos chama a ser santo como Ele é santo. Amém? Nós não temos mérito para a salvação, não. É pela graça. Mas por você andar no caminho de santidade e confessar Jesus Cristo, você é nova criatura. Eu quero ver quem vai dizer contra. Diga glória a Deus. É aqui onde o pecador tem que vir. Mas muitos não querem ainda, estão aí esperando o dia de Deus chegar a qualquer momento. E aí, cada carro vai prestar conta de si. Diga glória a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó, as práticas malignas que levavam o homem à perdição, aqui ó, já passou. Eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Isso o homem não pode fazer, só nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, Ele é tudo. Ele é tudo. Ó Jesus, Ele é tudo. Aí isso aí eu não tenho medo de falar não. Tudo, e sem Ele já. Sem mim nada podeis fazer. Essa palavra. Agora com Ele tem um renovo aí. E a criatura velha condenada à perdição, agora tem uma luz. Nova criatura, salvação. Olha que beleza. Agora tudo isso através do Evangelho, conhecendo a verdade, que cada um de nós estamos sendo libertos. Eu digo até assim, a cada dia. Diga glória a Deus. Porque a perseverança é até a consumação dos séculos. Ou então, quando se encerrar seu dia de vida nessa terra, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga glória a Deus. Pronto, encerrei minhas palavras com esse versículo. E as palmas para Jesus.